Comece agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Muito se disse no decorrer de 2020 e no mundo todo que uma das grandes reflexões promovidas pela pandemia do novo coronavírus seria a da importância da saúde pública, gratuita e com investimentos adequados. Curiosamente, parece que essa não é uma discussão que sensibiliza o governo federal. Como se não bastasse estar nas manchetes por viver no olho do furacão da pandemia, a saúde pública brasileira foi manchete na última semana pela publicação do Decreto 10.530, que sugere, abre aspas, a elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, a modernização e a operação de unidades básicas de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E esse programa estaria ainda, segundo o decreto, sob a responsabilidade da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia. Ou seja, como se não bastasse o Ministério da Saúde ser gerido por um militar sem experiência na área, agora as UBSs seriam pensadas pela pasta da Economia, administrada por Paulo Guedes, um notório e declarado defensor das privatizações. É para falar sobre isso que o nosso ponto de pauta de hoje conta com a presença do presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, e do presidente do Conselho Estadual de Saúde, Cláudio Augustin. Eu sou o Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a saúde pública e o decreto 10.530. Fernando e Cláudio, obrigado pela disponibilidade em falar conosco. Antes de nós entrarmos exatamente na pauta do decreto, eu queria fazer uma pergunta para vocês, começando pelo Cláudio, pode ser de uma perspectiva estadual e passando depois para o Fernando para uma perspectiva nacional. Aproveitando então que vocês representam exatamente os conselhos estaduais e nacionais, e nacional de saúde, eu queria saber assim, a pandemia colocou a saúde, em especial a saúde pública, no foco do debate público, digamos assim. Com a pandemia, as pessoas passaram a saber quantos leitos de UTI e qual a capacidade de atendimento dos seus hospitais locais, por exemplo. Mas eu queria saber de vocês sobre o momento anterior. Qual era o estado da saúde pública brasileira antes da pandemia? Em que situação a saúde chega para encarar esse desafio da pandemia? Acho que podemos começar pelo Cláudio, então. Bem, boa tarde a todos e todas. É com prazer que eu estou participando desse debate. E eu vou dizer de uma forma muito tranquila. Nós temos o maior sistema público de saúde do mundo. Nós somos referência. Não há país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema parecido com o nosso. Portanto, nós temos um excelente serviço público de saúde. Mesmo com tudo, mas nós temos um processo de desfinanciamento, num primeiro momento, que com a emenda 95, que aquilo que era pouco passou a ser menor ainda, e vários ataques. Quando nós falamos de saúde pública, na cabeça da maioria das pessoas aparecem as UTIs e os hospitais. Mas a parte mais importante da saúde pública não é. Eu chamo de que o hospital é doença, saúde é atenção básica, é vigilância, é a garantia das condições de vida em que as pessoas evitam o adoecimento. E se adoecer, ter o pronto atendimento no sentido de garantir o seu restabelecimento. Porque todas as vezes que a gente não faz o que tem que ser feito, adoeceu, não faz os procedimentos necessários, a doença se agrava. E ao se agravar, se torna muito mais custosa em todos os sentidos, seja em termos de sofrimento, seja em termos de recurso financeiro, seja em todos os sentidos, ela fica muito mais cara para todo mundo. Portanto, se nós tivermos uma boa atenção básica, isso garante uma melhor situação. Nós temos sofrido
nos últimos anos, após o golpe de Estado, com a mudança a emenda 95, a emenda da morte. Depois nós tivemos a mudança através de portaria da Política Nacional da Atenção Básica, com a redução da estratégia da família, da estratégia da saúde da família. Nós tivemos mudanças na alteração na forma de financiamento da atenção básica, e vários ataques promovidos pelo governo federal antes da pandemia, muito antes, inclusive, com o ministro que era chamado Bom, né? Ali teve ataques e que tinha um dos secretários do ministério, era o Erlo, que foi secretário de Porto Alegre, que começou um processo de destruição da atenção básica. Então, o que nós enxergamos? Nós chegamos numa pandemia já sendo atacado a saúde pública, seja no financiamento, seja na gestão, seja nas políticas. Portanto, há uma necessidade extremamente importante de que o conjunto da sociedade faça esse debate, entenda o que está acontecendo e faça o enfrentamento necessário para nós continuarmos tendo um SUS de qualidade que atenda à necessidade do povo gaúcho e brasileiro. Fernando, eu te repasso a mesma pergunta, da perspectiva do Conselho Nacional também. Como a saúde brasileira chega para encarar um desafio da dimensão da pandemia? Gostaria de cumprimentar a todos e todas também que estão nos assistindo, nos ouvindo. É importante aí estar participando desse debate aqui com o Cláudio, né? Enfim, porque a gente tem se encontrado agora mais virtualmente, né, do que antes a gente se encontrava mais pessoalmente, mas a gente tem um entrosamento muito grande do Conselho Nacional de Saúde com os conselhos estaduais e os conselhos estaduais com os municipais, e aqui no Rio Grande do Sul, logicamente, que eu também, né, participo aí de algumas atividades do Conselho Estadual com conselhos municipais. Então a gente tem tido esse contato, a gente veio de uma conferência, importante dizer, a gente quando chegou na pandemia, a gente tinha acabado, em agosto do ano passado, de realizar a nossa 16ª Conferência Nacional de Saúde, a nossa 8ª mais 8. E o que apontou a conferência? A conferência, ela, primeiro, reafirmou os princípios do SUS, porque nós estávamos sob ataque, estamos sob ataque. Então, logicamente, que a conferência ela foi pensada, e como o Cláudio falou, depois de 2016, num espaço já de resistência, né, e num espaço de denúncia do que vinha acontecendo com o SUS. Porque o SUS, isso é importante sempre ficar frisado, esses dias eu estava vendo o Drauzio Varela falar, né, que assim, o pessoal critica porque o SUS foi criado e ninguém sabia de onde ia sair o dinheiro para financiar o SUS. Pois é, nós tínhamos que colocar na Constituição que ia ter um sistema onde a saúde é um direito, e depois a gente vai atrás e conseguir o recurso. Então, nunca teve recurso suficiente, adequado, né, para fazer tudo aquilo que a Constituição preconizou, que a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que o movimento da reforma sanitária brasileira, que o movimento da abertura democrática fez, para dizer, saúde é um direito. Então, o que acontece? Nós sempre somos subfinanciados. Agora, o que começou a acontecer depois de 2016? O desfinanciamento. Só a emenda constitucional 95 retiraria até esse ano mais de 22 bilhões de reais da saúde. E aí, é neste contexto que chega a pandemia, com o SUS desfinanciado. O que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que ir para dentro do Congresso Nacional, né, mesmo que virtualmente, e exigir que o governo federal colocasse recurso a mais. Nós tivemos que pressionar o Ministério da Saúde, que no início, eu me recordo, o ex-ministro Mandetta queria colocar 5 bi a mais na saúde. De remanejando aquela discussão que estava das emendas parlamentares, para onde ia, para onde não ia, era 5. Depois subiu para 10. E nós conseguimos passar de 35 bi para o Sistema Único de Saúde este ano, através do piso emergencial, que a gente quer que seja garantido também para o ano que vem. Então, esta resposta que o SUS deu esse ano, mesmo sob ataques, que o Cláudio já falou aqui da atenção básica que vinha sendo atacada, e outros ataques que vinha sofrendo, né, nós conseguimos salvar vidas. Se não fosse o negacionismo do presidente da República e de seus seguidores em estados e municípios e nas comunidades,
com certeza nós não teríamos agora, no dia de finados, ultrapassado 160 mil vidas perdidas. O que dizia do início, né, as pesquisas, os estudos, é que se nós fizéssemos tudo de forma correta, nós poderíamos, sim, ter vidas perdidas. Chegaria em torno de umas 40 mil. Essas outras mais de 120 mil vidas perdidas está na conta de quem atacou o SUS até hoje e que mesmo durante a pandemia, mesmo com recursos que a gente conseguiu reivindicar para colocar, não deu o exemplo para que a gente pudesse ter salvado essas vidas que foram perdidas, que são as mortes evitáveis que a gente sabe que tem, e também inúmeros milhões de pessoas que foram infectadas pelo vírus e continuam sendo por conta do negacionismo que, enfim, está aí à frente, né, da presidência da República no nosso país. Certo. Fernando, seguindo contigo, agora eu quero entrar na questão do decreto. E eu quero iniciar com uma pergunta bem direta. Qual seria o impacto para cerca de 42 mil unidades básicas de saúde, as UBSs, da implementação do decreto 10.530? Primeiro que é importante a gente dizer que quando teve a reação ao decreto, né, logo o governo tentou já fazer uma nota dizendo que não tinha nenhuma intencionalidade, que aquilo era só um estudo. Aí a gente foi verificar da onde que vinha esse pedido do estudo, que inclusive no início foi dito que o Ministério da Saúde não sabia de nada. Claro que teve mudança, né? Mudou secretarias, mudou o ministro, mudou a secretaria executiva, porém, nós fomos na raiz. Resolução número 95, de 19 de novembro de 2019. Opina pela qualificação da política de fomento ao setor da atenção primária à saúde para fins de estudos de alternativas e parcerias com a iniciativa privada para a construção, modernização e operação das unidades básicas de saúde no âmbito do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República. Sabe quem assina essa resolução número 95? No dia 19 de novembro de 2019, ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Dornelles Lorenzoni, e a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimento da Casa Civil da Presidência da República. Ou seja, né, a gente já sabia que tinha intenções. Por quê? Porque isso veio, né, no bojo do que o Cláudio falou anteriormente, da portaria 2979, que fragilizou a atenção básica. Ou seja, era algo construído, né, de forma muito harmoniosa por quem estava no Ministério da Saúde, quem estava na Casa Civil, né, porque, enfim, são conterrâneos, né, aqui do Rio Grande do Sul, né, diga-se de passagem, né, o ex-secretário da Atenção Primária, né, e o ex-ministro-chefe da Casa Civil, que hoje está lá no Ministério da Cidadania. Então, é importante que para a gente não achar que foi surpresa. Não houve surpresa, né, era uma continuidade do ataque. O problema é que veio no momento, né, que politicamente foi errado, porque está no meio de uma pandemia, gerou uma reação. Mas o que isso podia implicar? Aí disseram, não, porque isso aí não é para privatizar. Qual a parceria público-privada que existe no mundo, que existe no Brasil, que a iniciativa privada coloca recursos que não tem retorno? Num governo onde o ministro da Economia e o presidente da República se vangloriam de ser ultra neoliberal, ou seja, privatistas ao extremo. Significa o quê? Além da diminuição dos serviços que já vem acontecendo, eu represento a CONAN, Confederação Nacional de Associações de Moradores, no Conselho Nacional de Saúde. Presido a Federação Gaúcha aqui. As associações de moradores, desde 2017 para cá, depois que começou a já ter os efeitos deste projeto neoliberal que está em curso, diminuiu o atendimento das pessoas, piorou a qualidade de vida das pessoas. Teve reforma trabalhista, teve reforma da Previdência, teve congelamento de salários, trouxe uma série de retiradas de direitos, as pessoas esperando na fila para se aposentar, as pessoas não conseguindo ter acesso à Bolsa Família, ou seja, uma série de conjunto, né, um conjunto de ataques aos trabalhadores, às trabalhadoras e às pessoas que mais precisam, principalmente, onde hoje o líder do governo, também não é coincidência, é um ex-ministro da Saúde que queria implantar os planos acessíveis, onde as pessoas pagariam 50, 100 reais por mês para ter direito a alguma carteira de serviços. Ou seja, tudo isso são as ameaças reais
que o nosso povo estaria, né, está passando e estaria muito mais agravadas as ameaças ao povo que usa a atenção primária de saúde no nosso país. Ou seja, com certeza, em algum momento, direta ou indiretamente, pagaria a conta mais uma vez, além dos impostos que paga no dia a dia e que tem que ter direito a receber serviços de qualidade. E públicos, logicamente. Certo. Além da pressão da opinião pública e do meio político, um dos fatores que se considera que pode ter levado a um recuo do governo foi uma nota do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, né, na qual eles destacaram que a legislação prevê que mudanças na gestão do SUS precisam ser acordadas pelos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Que esse decreto é completamente inconstitucional. Por quê? A Constituição brasileira estabelece de forma bastante clara que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Além disso, prevê a possibilidade da atividade privada na área da saúde. Mas tem um caráter complementar ao Sistema Único de Saúde. Se nós pegarmos hoje a estrutura de saúde brasileira, boa parte dela já está privatizada, seja da alta complexidade à atenção básica. Nós temos boa parte da atenção básica brasileira hoje já com uma relação terceirizada, relações de trabalho precarizadas e privatizadas. Em todos os municípios que isso acontece, a qualidade da atenção básica cai. Enquanto nós temos o atendimento público feito pelo servidor público concursado, a qualidade e o resultado, a situação de saúde da população melhora. Se nós pegarmos as atividades de média complexidade ou de alta complexidade, boa parte já está privatizada. Os laboratórios de produção de medicamentos, nós temos a Fiocruz e mais uma outra coisa, e o restante tudo é privado. Então, nós temos uma estrutura já do SUS bastante privatizada. E tudo nos mostra que o trabalho da atividade privada na área da saúde não melhora o atendimento, piora e custa mais caro. Portanto, há uma necessidade efetiva de a gente fazer um processo de tornar público a atividade de saúde. Vamos pegar um exemplo bem simples. Durante a pandemia, foram criadas várias UTIs. Duplicou-se o número de UTIs. Em regra, foi no setor privado a peso de ouro. Agora, se nós pegássemos esses recursos que foram utilizados na UTI na pandemia e jogássemos na busca ativa, na melhor qualidade de segurança da população, da saúde, né? Com EPIs para os profissionais, com barreiras sanitárias, etc., da atenção básica, nós poderíamos ter usado esse recurso para fazer o isolamento social, evitar a contaminação e, portanto, o adoecimento e a morte. Então, o que está em jogo hoje no Brasil é a continuidade do que é público, não só na área da saúde. Não? O golpe de Estado foi para retirar todos os direitos, entregar todo o patrimônio público e as riquezas da nação para o capital internacional. E, nesses momentos em que tu tem processos como esse, em vez de tu garantir e fortalecer o Sistema Único de Saúde, eles estão querendo privatizar. Logo no início da pandemia, não sei se se lembram, veio a notícia da privatização do GHC, do Grupo Conceição, e do Hospital de Clínicas. Né? Então, isso que está em jogo. O que está em jogo é o seguinte, na cabeça do atual governo federal, é aonde eles podem destruir com o que é público, tudo que eles podem destruir que interessa à nação. Então, há um processo absolutamente de destruição da nacionalidade,
do Brasil, como todo mundo gostaria de ser forte e de desenvolvimento. Então, nesse momento, um decreto como esse é simplesmente um ataque aos direitos elementares da sociedade. Nós temos que reagir. Este governo tem atacado de forma efetiva toda a política genocida do governo federal, no ataque aos direitos, não garantindo o efetivo enfrentamento da pandemia. E o Pigato acabou falando que nós tivemos 120 mil mortes que poderiam ser evitadas. Essas 120 mil mortes, quem são os responsáveis? Eles têm nomes. A política pública poderia ter evitado isso. Nós temos isso nas ações irresponsáveis do presidente da República e também temos essas ações de forma irresponsável do governador do Estado, que fez um decreto chamado de distanciamento controlado, que eu chamo de aglomeração descontrolada, em que elevou efetivamente o número de pessoas contaminadas, adoecidas e mortas. Ou seja, há responsáveis por isso. Tudo em cima da atividade econômica. Eu sou economista e sociólogo. Todas as pandemias do mundo mostram que aqueles territórios, aqueles espaços do planeta em que nas pandemias faz o isolamento social e garante a vida, saem fortalecidos economicamente do processo. E os que não fazem isso saem economicamente enfraquecidos. Vamos pegar o caso concreto. A China tem bilhões de habitantes. Quantos morreram lá? Menos de 5 mil. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 11 milhões, já passamos, estamos chegando aos 6 mil mortos. A China está produzindo e está se fortalecendo, enquanto que eu não vejo isso nos demais países que acharam que era uma gripezinha, seja os americanos, seja os países europeus, seja aqui o Brasil. Então, há essa discussão. É uma discussão de estratégica de qual é o rumo que a gente quer para a nossa sociedade. E isso que está em debate. Ou seja, nós queremos um sistema único de saúde forte, que garanta a vida, que garanta as condições de reprodução da sociedade como tal. Agora, tem uns que querem fazer o genocídio. Então, nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. E nós só vamos conseguir fazer esse enfrentamento de forma adequada e sairmos vitoriosos desse processo se o conjunto da sociedade se alertar para os riscos que nós estamos vivendo e entrar junto nessa luta. Então, há um processo. Esse decreto ele conseguiu a quase unanimidade nacional. Em questão de poucas horas, ele passou, fora o decreto, fim do decreto, passou a ser o maior circulação nas mídias sociais. Ou seja, foi um processo muito rápido e muito importante. Eles recuaram porque não dá para, num processo pré-eleitoral, vir com uma questão como essa. Mas nós não podemos nos enganar. Logo ali na esquina, eles vêm de novo. No momento é só baixar a guarda que eles vêm de novo. E nós temos que mostrar. Isso mostrou que uma reação efetiva da sociedade garante direito. E nós temos que fazer isso, aprofundar. E nós estamos vivendo num momento eleitoral. E eu peço a todas as pessoas que estão nos assistindo que votem em candidatos que defendem o Sistema Único de Saúde. Mas defendem de verdade, e não fazem de conta, no processo eleitoral, faz a defesa do SUS para logo em seguida atacar o SUS. Então, nós estamos vivendo um momento em que o Brasil, que antes da pandemia, dizia que o SUS não funcionava. Agora, hoje, inclusive, os grandes meios de comunicação estão reconhecendo que o SUS é que salva a vida, não é o setor privado. É o SUS que salva as vidas. E nós estamos tendo um processo extremamente importante e pesado na área do Sistema Único de Saúde em garantir a vida de milhões. Se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde funcionando com a forma como nós temos, nós com certeza teríamos bem mais mortos do que nós temos, embora os nossos números sejam assustadores. Né? Nós batemos todos os recordes. Se nós pegarmos eu não posso pegar como número absoluto, porque o Brasil não é o maior país mais populoso do mundo, mas em termos relativos pela população, nós batemos todos os recordes de mortes pelo Covid. E nós não podemos esquecer uma outra coisa, que é extremamente importante. Aquelas pessoas que foram contaminadas, que foram adoecidas, elas saem desse processo, muitos não vão recuperar a sua saúde anterior. Muitos vão ter vários outros tipos de sequelas, né? Neurológicas, pulmonares e etc, etc. Né? Que a gente muitas vezes nem sabe o que tem. Então, há uma necessidade da
organização e da entrada na luta de forma unitária do conjunto da sociedade. Então, Fernando, já me encaminhando para a minha última pergunta, justamente pegando esse gancho do que o Cláudio comentou agora sobre não se iludir com esse recuo do governo, porque é uma questão assim, há uma petição pública, né, contra a possibilidade de perda de 35 bilhões do SUS para o orçamento de 2021. Então, recua na PEC 2530, a gente não sabe até quando, mas também tem todo esse cenário de não só de manutenção do desinvestimento, como de intensificá-lo. Então eu queria te perguntar, Fernando, como está essa questão do orçamento 2021, do orçamento para 2021, e qual o impacto que isso representa, um orçamento com 35 bilhões a menos, falando de um cenário que ainda será de demandas geradas pela pandemia, né? Pelo menos até a metade do ano se fala em ainda um cenário de pandemia. É importante a gente dizer que nós já lutávamos por melhoria no orçamento, então, desde sempre, né? Desde a revogação, primeiro para que a emenda constitucional não fosse aprovada, depois que ela foi aprovada para que ela fosse revogada. Então, tem apoio a projetos que estão no Congresso Nacional e tem também o Conselho Nacional de Saúde, amicus curiae, né, de ações diretas de inconstitucionalidade que estão no Supremo. Estão lá com a ministra Rosa Weber, esse ano nós fomos chamados, inclusive, a nos posicionar novamente, fizemos, estamos aguardando que vote, porque para nós é inconstitucional também a emenda constitucional 95. Por outro lado, a gente fez todos os estudos através da nossa Comissão de Orçamento e Financiamento, e o governo federal ainda não tinha enviado o projeto, né, de lei de diretrizes orçamentárias para o Congresso, mas nós já tínhamos a informação de que não estaria a manutenção do piso emergencial que foi colocado esse ano. Então, a gente lançou no dia 11 de agosto, o Cláudio participou do lançamento, inclusive, né, da petição pública, onde a gente exige do Congresso Nacional a revogação da emenda constitucional 95 e a manutenção do piso emergencial para 2021, que a gente chama a petição O SUS Merece Mais, em 2021. Queríamos chegar a 100 mil assinaturas. Na terça-feira, nós estávamos em 200 mil assinaturas. Na quinta-feira, nós tínhamos passado de 500 mil assinaturas. Justamente fruto desse debate casado. E estamos aqui, abri para ver agora, chegando aqui a 550 mil assinaturas. Ou seja, a reação que houve por conta do decreto trouxe esse debate, que é a pergunta que tu me faz. Qual é a perspectiva para o próximo ano? A gente sabe que, primeiro, a pandemia não vai acabar dia 31 de dezembro. Segundo, as sequelas de quem o Cláudio falou sobre isso, de quem teve a Covid. A questão das cirurgias eletivas, mais de 500 mil não foram feitas esse ano. Terminamos agora o Outubro Rosa, né? Trata-se de que mais de 70% dos procedimentos de câncer de mama não foram realizados esse ano, fora várias outras questões aí ligadas a patologias, ligadas a doenças crônicas, que ficaram reprimidas porque a prioridade era atender a questão da Covid. Então, ano que vem, nós precisamos, na verdade, de mais recurso. Por isso que a gente defende aí, né, 168,7 bi para o orçamento público da saúde no ano que vem. Então, a gente aproveita aqui essa oportunidade para convidar a todos e todas, não só para assinarem a petição pública, divulgarem a petição pública, como entrarem nessa luta. Nós, no que diz respeito à portaria 10.530, a nossa Câmara Técnica de Atenção Básica fez uma nota técnica, agora a gente está preparando uma recomendação prevendo já se ela voltar. Porque é isso, a gente teve uma vitória, numa batalha a gente ganhou. Mas não podemos baixar a guarda. Temos que continuar na luta, vigilantes, porque ele falou que vai voltar. Pode ser depois do dia 29 de novembro, né, que é o segundo turno das eleições, pode ser, ele falou essa semana, a gente acha que não vai voltar essa semana, mas vai saber o que passa na cabeça, né? Vai saber o que passa na cabeça. Né? Mas, enfim, então nós estamos nos preparando para, se a portaria voltar, nós já temos posicionamento. E um outro decreto que eu quero aproveitar aqui e falar, que a gente também tratou dele a semana passada, e não teve o foco maior, porque, logicamente, a atenção básica, como o próprio Cláudio disse aqui, é o básico, é onde está na ponta, é onde as pessoas vivem.
A reação foi porque as pessoas sabem, conhecem a importância que tem a atenção básica. Mas tem o decreto 10.531, e onde ele fala, né, que institui a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031. Desafio: melhorar o acesso ao serviço de saúde e sua qualidade. Rever os atos normativos e aperfeiçoar as estratégias voltadas para a redução da digitalização da área da saúde. Aprimorar a gestão do SUS, avançando na articulação entre os setores público e privado, complementar e suplementar, aperfeiçoando os mecanismos de regulação e aumentando a eficiência e equidade do gasto com adequação do financiamento às necessidades da população. Este decreto 10.531 foi objeto de um debate, lógico, o 10.530 e outros decretos, numa mesa que a gente teve no Congresso Internacional da Rede Unida, no último sábado à tarde. O Conselho Nacional de Saúde está criando um grupo de trabalho, e suas várias comissões estão analisando, e a gente está pedindo também para que os conselhos estaduais de saúde analisem, com os conselhos municipais, os efeitos dessa portaria 10.531. Ou seja, é ataque de tudo que é lado. Quando a gente olha para um lado, vem do outro. Então, a gente não pode se distrair. E o Cláudio falou das eleições, acho que é importante também fortalecer essa pauta aqui. Nós lançamos uma carta, né, aos candidatos e às candidatas das eleições e ao povo brasileiro como um todo, onde a gente mostra ali a importância dos compromissos, não só de assinar embaixo da carta, mas o compromisso da história de quem está candidato e candidata nessas eleições, para ver se bate aquilo que está falando com aquilo que fez, porque só vai fazer para frente a defesa do SUS quem até hoje defendeu, e não quem agora na véspera vai dizer que sim, defende o SUS, mas que até esses dias, e logicamente depois da eleição, vai voltar a defender a sua privatização, a terceirização do serviço, a precarização, né? E quem paga o preço no final é o povo que tem dificuldade no acesso, né? Os serviços chegam com uma qualidade pior, e é o que eles sempre fazem, que eu sempre digo, o beabá do neoliberalismo todo mundo já conhece. Eles retiram recursos, precarizam serviços, a população com, né, todo o direito se indigna, eles vão lá, mostram 90% do tempo na mídia os 10% dos problemas, e aí qual é a solução mágica? Privatiza. Entrega para quem vai ter eficiência, equidade, eficácia, modernização. Essas palavrinhas bonitas, mas que em último, né, grau é o quê? Cada vez fazer com quem tem acesso a mais recurso, né, possa, daqui a um pouco, aí pagar um pouco mais, ter um pouco mais, né, de direitos. E quem não tem, não tem. E nós sabemos que o SUS ele é integralidade, equidade, e que todos e todas possam ter o direito à saúde. O SUS não é só o posto de saúde, postinho, como o pessoal fala, a unidade básica de saúde, não é só assistência hospitalar, não é só o SAMU. O SUS está no alimento que a gente come, está na água que a gente bebe e está no ar que a gente respira. Está aí os efeitos das queimadas do Pantanal. Esse dia estava numa reunião lá na Câmara dos Deputados, online, logicamente, sobre os efeitos das queimadas do Pantanal na saúde das pessoas. Então, nós precisamos seguir defendendo o SUS, defendendo a democracia e defendendo a vida. Certo. Para encerrar, Cláudio, eu te repito a mesma pergunta que eu fiz para o Fernando. Qual o impacto aí, falando de uma perspectiva mais estadual, desse orçamento para 2021 que pode vir a ter menos 35 bilhões? Para o estado do Rio Grande do Sul, a situação fica um pouco pior, porque o estado do Rio Grande do Sul não coloca o que deveria colocar, que é os 12% na saúde. Nós tivemos, até o governo Tarso, em torno de... era 4%. No governo Tarso chegou a 9% e pouco. No governo Sartori começou a baixar, e agora no governo Leite foi baixando, já estamos em 5% e pouco. Então, não tem recursos nacionais, não tem recursos estaduais e joga no colo dos municípios. Qual é a consequência disso? Os municípios
que deveriam colocar seus 15% na atenção básica, em regra pago mais do que os 15%, voto em torno de 30%, mas boa parte desses recursos não é para atenção básica, é para média e alta complexidade, que teria que ser tarefa da União e do Estado. Então, o que acontece? Tu desequilibra. Ao não ter uma boa atenção básica, tu aumenta as necessidades da média e alta complexidade, se torna mais caro o sistema, e com isso tu não consegue atender a atenção básica. Qual é a consequência disso? Ao não ter uma boa atenção básica, aumenta o grau do adoecimento e, portanto, das necessidades de média e alta complexidade, tornando o sistema todo ele muito caro. Aí chega a conclusão: o SUS não funciona. Somado a isso, nós tivemos a questão da pandemia. Nós já tínhamos durante o primeiro semestre deste ano, mais no final do primeiro semestre, nós fizemos plenárias em todas as regiões do Estado, fizemos 2, 3, 4 plenárias por região do Estado. Em todas elas, a situação era a mesma. Nós já tínhamos filas imensas para toda média e alta complexidade, seja de consultas, de exames, de cirurgias, etc. Com a pandemia, essas filas aumentaram. E hoje nós estamos numa situação que nós temos um grande número de doenças negligenciadas e que vão aparecer à conta. Nós temos a elevação de pessoas morrendo em casa. Nós temos a elevação de pessoas de vários tipos de doenças que não querem ser atendidas com medo de ser contaminadas pelo coronavírus. Então, há um processo e uma necessidade de fazer uma ampla discussão na sociedade, no sentido de garantir a segurança sanitária, de garantir o atendimento das pessoas, de garantir recursos para o Estado. Do Estado. No orçamento que o Estado mandou, que o governador do Estado mandou para a Assembleia Legislativa, de novo, não chega a 12%. No orçamento que foi para a Assembleia, é 7 e uns quebrados, que eu não me lembro bem o número agora. E nós já pedimos audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia para que o orçamento do Estado para o ano de 2021 seja devolvido ao governador por não ter passado pelo Conselho Estadual de Saúde, como manda a legislação, né? e não ter os 12%. Não sei o que o Poder Legislativo vai fazer. Isso a gente faz todos os anos, mas eles nunca devolvem. Né? Mas agora, no momento que nós estamos uma pandemia com essa dimensão, que nós temos um agravamento dessa situação, em que várias doenças estão... o crescimento das doenças elevadas, por exemplo, a questão, era para ter amanhã uma audiência pública na Comissão de Saúde em meio ambiente da Assembleia para discutir o não cumprimento dos prazos da oncologia. Né? Então, há um processo acirrado e complicado. É possível alterar isso? É. Se nós pegarmos o relatório quadrimestral, o segundo deste ano, que foi encaminhado pela Secretaria ao Conselho Estadual de Saúde, ali mostra que inúmeras atividades, procedimentos de saúde não foram realizados. O motivo é o Covid. Mas se nós olharmos o Covid, qual é a ação efetiva do Estado no Covid? Nós temos testagem adequada, nós temos busca ativa, nós temos barreira sanitária, nós temos isolamento das pessoas contaminadas, nós temos evitar que as pessoas que estão contaminadas contaminem os outros. Nós estamos assistindo outra coisa, abertura de até casa noturna. As praias estão cheias, a orla do Guaíba está cheia, ou seja, acabou a pandemia no Rio Grande do Sul. Se nós olharmos os números, estão crescendo o número de pessoas que estão sendo contaminadas e as pessoas que estão morrendo. Então, nós estamos entrando numa segunda onda sem ter saído da primeira ainda. Então, esse é o quadro. As coisas estão se agravando e há uma única forma de fazer esse enfrentamento. A sociedade perceber, enxergar o que está acontecendo. Então, programas como esse são extremamente importantes no sentido da conscientização das pessoas. Eu passo o dia e a noite
todos os dias, falando essas mesmas coisas para os mais diversos públicos, né? Só que isso é insuficiente, nós temos que ter mais pessoas, mais organizações entrando nessa disputa, fazendo essa disputa, que é a disputa pela vida, é a garantia da continuidade da nossa existência, que tem setores do capital que querem eliminar parcelas importantes da sociedade. Se nós pegarmos a última grande crise do capital internacional, foi lá nos anos 20, em que só terminou a crise com a destruição da metade da Europa, com muitos e muitos mortos. A primeira guerra ela terminou com a pandemia da gripe espanhola, o resultado dessas consequências. Hoje eu não posso fazer uma guerra mundial, mas eu estou usando a pandemia para eliminar milhões de pessoas em todo o território. E se nós olharmos a classe social de quem está morrendo, são os pobres, são os menos favorecidos. Então, há um processo seletivo, se nós pegarmos, são negros, pobres e pessoas que têm maiores necessidades. Esses que estão morrendo na pandemia, em regra, nas suas maiores números. Então, há uma necessidade de fazer todo um processo de luta em garantir a vida de todos. Toda a vida é importante. Portanto, nós temos que se organizar e temos que fazer esse enfrentamento. Nós estamos vivendo naqueles momentos da história em que a crise aprofunda e desestrutura todas as relações existentes. Mas, ao mesmo tempo que ela desestrutura, ela reestrutura e reorganiza. Então, esse é o momento que nós podemos construir um novo país, uma nova relações em que produz uma sociedade mais justa e igualitária e não uma barbárie que muitos querem que a gente faça. Se nós pegarmos a emenda 95, a emenda da morte, e levarmos a só as últimas consequências, nós vamos deixar de ser nação. Agora, se nós se organizarmos, fizermos essa luta, nós podemos sair desse processo muito mais fortalecido e com uma vida melhor para todos. Portanto, só tem um jeito de fazer isso. É discutir, conversar, unificar e lutar. Obrigado. Certo. Fernando e Cláudio, eu gostaria de agradecer pela atenção e disponibilidade de vocês dois em nos atender e conversar conosco. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, e do presidente do Conselho Estadual de Saúde, Cláudio Augustin. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br e antes de encerrar, fica o agradecimento que colaborou com a produção desse programa, o colega Fritz Nunes. Obrigado pela audiência e até a próxima.